Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa aula de direito tributário e vamos iniciar agora, a partir de hoje, né, a matéria referente à tributação da renda. E eu reservo a aula de hoje, o dia de hoje, para a gente falar especificamente da compreensão um tanto quanto histórica, mas que nos ajuda a entender a evolução desse tributo, seja do ponto de vista normativo, seja até do ponto de vista da operação. Então, quando se fala de tributação da renda, é importante entender que nós estamos nos referindo a uma realidade relativamente recente do ponto de vista da história da tributação. Tributação sempre houve, né, ao longo da história, desde as civilizações mais primitivas até os dias atuais, sempre existiu. E ao longo de boa parte da história, né, tirando a história contemporânea, mas todos os demais períodos que antecederam, a tributação esteve sempre muito associada à ideia de dominação, né, de imposição. O nome imposto está associado a essa expressão. Mas, basicamente, a imposição pela dominação de um povo sobre o outro, de um reino sobre o outro, se dava sobre riquezas que eram mais fáceis de capturar, de perceber. E aí a gente está se referindo basicamente à tributação da propriedade, dos bens, do patrimônio. Então, é fácil tributar um imóvel quando a propriedade fundiária era considerado durante muito tempo a maior fonte a maior expressão do capital, né? Então, a propriedade fundiária sempre foi tributada, os imóveis sempre foram muito tributados. As transações e aí o comércio, né? Desde o período mercantilista e dali em diante com mais intensidade com as transações comerciais com os outros países, e aí me refiro à importação e exportação, até mesmo passando pela tributação a incidência da tributação sobre as colônias, né? Os países europeus que passaram a expandir seus territórios e colonizar outras regiões passaram a exigir dessas colônias impostos sobre determinadas riquezas. Então, ao longo da história, esse sempre foi o fenômeno que eh, impôs aí a incidência da tributação. Mas e o imposto de renda? E aqui eu começo a chamar a atenção de todos sobre aonde que a gente pode atribuir a origem dele, né? A gente vai encontrar em relatos, né, resquícios de tributação semelhante à tributação da renda desde a antiguidade. Até mesmo Grécia, Roma, Egito, a gente vai encontrar registros sobre algo semelhante ao imposto de renda ou algo parecido com isso. Mas num momento histórico muito marcante, né, para a história da humanidade, que os historiadores convergem para apontar o surgimento do imposto de renda. Eu me refiro a 1799, e esse cidadão que está aí na foto, ele tem uma importância bastante relevante. Quem é ele? Napoleão Bonaparte. Esse cidadão, ele toma o poder na França, ele assume o poder na França e começa a expandir com a sua, a sua ideia megalomaníaca de expandir territórios e conquistar os povos nessa expansão militar que ele capitaneou. E isso gera um receio, gera preocupação na Inglaterra. A Inglaterra se preocupa bastante com isso, e em 1799, por ordem do Sir William Pitt, que era o ministro da Fazenda do governo inglês à época, foi instituído de forma provisória um imposto para fazer frente às guerras napoleônicas, ou seja, para fazer com que o Império Inglês tivesse recursos suficientes para combater o Império de Napoleão, o exército de Napoleão. Isso gerou uma série de controvérsias, uma das reclamações que fica retratado nos jornais, né? Se vocês quiserem
consultar lá os jornais históricos, se eu não me engano, agora me falha a memória se é The Economist ou qual é o jornal? Agora me fugiu o nome a memória, o jornal em inglês, que disponibilizou digitalizado as publicações da época. E é possível encontrar nessas publicações o cotidiano, o que os ingleses estavam comentando. E era muito comum a revolta da sociedade inglesa com a instituição desse imposto, porque ele era novo até então, não estava no horizonte dos ingleses pagar um imposto sobre a renda, mas a contrapartida, o argumento que justificaria era a necessidade de a união dos ingleses em torno da proteção do patriotismo que cercava e do ódio que eles tinham. Afinal de contas, a Inglaterra e França são inimigos há séculos, e ali estava em jogo a soberania da Inglaterra. Então, foi colocado nesse nível de tensão. O governo inglês precisando do recurso para poder fazer frente ao inimigo externo que estava se aproximando, e a população dizendo que não queria contribuir com mais um tributo. E se disse à época, uma frase que é atribuída à opinião pública naquela ocasião, alguns lords, né, que ocupavam o parlamento inglês diziam: você vai propor esse imposto temporário, mas eu tenho certeza que quando cessarem as guerras, o que era temporário vai se tornar definitivo. Cá estamos nós, né? Em 2024, falando sobre o imposto de renda, um imposto que, quando ele foi instituído em 1799, era para ser temporário. O que, de fato, até foi. Aqui tem uma frase do ministro Aleomar Baleiro, né? Que foi um juiz da Suprema Corte Brasileira, um ministro do STF e um tributarista, né, renomado, clássico. Ele, quando no seu livro lá, numa obra clássica que fala do imposto de renda, ele relembra desse período. Ele diz que Napoleão, depois de Napoleão, a história vai mostrar, né, na Batalha de Waterloo, ele foi derrotado por Sir Duque de Wellington. Mas o Leomar Baleiro fala que quem derrubou ele não foi o Wellington, foi o imposto de renda concebido por Sir William Pitt, que é esse autor que eu estou referindo aqui como a gênese do imposto de renda. Então, esse marco histórico, esse momento histórico aqui, é importante para a gente entender da onde que vem isso, e também ter em perspectiva, perceber que, por vezes, aquilo que a gente tem como temporário, transitório, acaba se tornando definitivo. E aqui está um exemplo claro. Um imposto que até então não existia nas sociedades da época, ele vem com caráter provisório. É importante reconhecer também, lembrar que em 1815 acabam as guerras napoleônicas e o imposto ele é suspenso, e aí depois em 1854, se não me engano, ele volta em definitivo. Aí ele volta e nunca mais sai da legislação inglesa, e depois os demais países também seguiram na mesma linha. De novo, né? Volto a dizer, vocês vão encontrar registros históricos de surgimento em outros momentos, mas esse é um momento muito marcante e tem uma, uma justificativa patriótica para ser cobrado, o que depois a gente vai ver que não foi um momento pontual, né? Parecia temporário, mas que se tornou definitivo. E hoje, quando a gente olha a tributação da renda, é até estranho imaginar que ele não era o principal, quando, na verdade, em muitos povos, em muitas sociedades, esse é digamos, a base econômica mais tributada. E aí a gente vai discutir também hoje sobre a incidência dessas bases econômicas, né? Tributar mais a renda e menos o consumo, mais o consumo, menos a renda, mais o patrimônio, enfim, o que que é mais correto falar em matéria de tributação é também um objeto do nosso encontro de hoje. E quando a gente vai migrando, né, trazendo para
falei do período histórico do Brasil, no mundo, né, perspectiva histórica do imposto de renda no mundo. Quando a gente vai para Brasil, o imposto de renda é mais recente ainda. Então, se eu falei em 1799 no mundo, quando é que surge no Brasil efetivamente? Em 1922. Então, a tributação da renda, a gente pode dizer que no Brasil ela é muito recente. E em 1922 ele é instituído, mas ele só vai passar a ser cobrado em 23. E aí, a partir de 23, começa uma cobrança tímida, anual, uma incidência uma única vez no ano, e logo em seguida começam a surgir os novos regimes. Para que em 1979 o imposto de renda aí assuma o posto de número um, aquele tributo que mais arrecada em recursos no país. Então, vejam, de 22 a 79, o imposto de renda foi crescendo em representatividade, né, em tamanho de arrecadação, para chegar ao posto número um em 79. E aí, coincidência ou não, em 79 ele ganha esse status, né? Então a gente já está vendo uma parte considerável da economia, da poupança brasileira sendo consumida com o imposto de renda, e a Receita Federal vê a necessidade de, poxa, ele está grande, as pessoas estão incomodadas, mas ao mesmo tempo há muito desconhecimento sobre a legislação do imposto de renda. E nesta época é decidido lançar uma campanha institucional para divulgar o imposto de renda e torná-lo mais popular. E aí, neste momento, é que surge o concurso. Foi um concurso que a Receita Federal capitaneou, buscando na população ideias, sugestões de quem poderia ser o mascote do imposto de renda. E aí surge a famosa história do leão. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno videozinho, é para ser bem curto, e com isso a gente só entender uma matéria produzida pelo Globo, né, o jornal Globo. Então, um sketch curtinho que vai mostrar um pouquinho dessa história de criação dessa figura. E aí é importante olharem esse vídeo com a seguinte curiosidade: são vídeos reais, tá? Foram produzidos pela própria Receita Federal como divulgação do imposto de renda. E aí vejam só como foi utilizado de forma a criatividade ali para que viesse a colar até os dias de hoje, né, essa figura do leão. O leão mais famoso do mundo pode ser o da MGM, mas aqui no Brasil, quem dita as regras é o leão do imposto de renda. Muita gente não sabe de onde o imposto de renda veio, principalmente as pessoas mais jovens. A gente começou a receber alguns e-mails perguntando por que a gente sempre associava a imagem do leão ao imposto de renda. E eu confesso que eu mesma não sabia. Eu faço associação, mas não fazia ideia de onde vinha. E aí que eu descobri. Então a gente resolveu, de onde é? Vamos procurar. E foi aí que eu descobri que, na verdade, o leão veio de uma propaganda de 1979, encomendada na época pela Receita Federal, e que se tornou um dos maiores ícones, né, um dos maiores sucessos da propaganda, da publicidade desse país. Eu acho que tem um leão aqui na sala. Onde? Ali, ó. Eu não tô vendo nada. Ele tá pegando no meu pé. Eu acho que você tá imaginando coisas. É, a propaganda do leão, a campanha do leão, que dura até hoje, e virou sinônimo de imposto de renda, tinha uma ousadia específica para o produto ou para o que era para ser comunicado. Essa ousadia porque era uma propaganda governamental, né? Era o governo se dirigindo aos cidadãos, falando a respeito de uma das piores coisas que pode haver na vida em sociedade, que é o imposto de renda. Um dia você vai ter que enfrentar o imposto de renda. Mas não precisa ter medo.
Ninguém quer te arrancar um pedaço. Guarde os seus comprovantes de despesas, de investimentos e de retenção na fonte. Em fevereiro, você recebe o manual de instruções e os formulários. Faça a sua declaração com toda a calma. Você vai ver que o leão é manso e conhece o seu lugar. A ideia era dizer que o imposto de renda pode ser domado, ou seja, você pode conviver com ele, basta saber, basta conhecer as regras e basta agir dentro dessas regras, assim como se fosse você conviver com um bicho perigoso. Havia na época, ainda existe também, mas havia uma expressão muito usada, que era a parte do leão. Todo mundo dizia essa é a parte do leão. Não se lembrando do imposto de renda, nunca ninguém ligou com o imposto de renda. Era uma ideia oriunda, era uma frase, uma expressão oriunda de uma lenda que se contava no tempo do Monteiro Lobato, que era exatamente um animal que era abatido pela alcateia, pela matilha, o leão chegava e pegava a menor parte e dizia esta parte do leão. Ele dizia isso aos coiotes, às hienas e aos próprios leõezinhos e leoas. A parte do leão, o chefe da matilha, ele, o rei dos animais, tinha a melhor parte, comia antes de todos. Você pode pensar que o imposto de renda está de boca, prontinho para te arrancar um pedaço. Mas não é verdade. Leia com atenção o manual de instruções. Escolha o formulário adequado. Coloque a etiqueta. Assine corretamente. E entregue a sua declaração em dia. Você vai ver que o leão não quer ficar com a parte do leão. E mais, também a legislação ou as oportunidades que você eventualmente possa ter em tornar o leão mais manso, e aí vem outra expressão, existem e são reais. O leão é manso também nasce de uma velha história conhecidíssima na época, e eu acho que até hoje também, do cidadão que está num circo, o leão foge e ele fica preso entre as tábuas da plateia. Ele fica preso ali e todo mundo fugindo e ele sem conseguir sair, ele grita para todo mundo, senta que o leão é manso. Ou seja, se ninguém sentar, ele não vai conseguir sair porque ele está preso entre as tábuas. Então, juntando essas duas ideias, essas duas ideias, se criou o leão. Ou seja, ele negocia, ele é manso, se você souber trabalhar com ele. Senhoras e senhores, chegou a vez do leão fazer a sua declaração. Ele está dizendo que os formulários já estão sendo entregues. Comece a juntar seus comprovantes, a fazer suas contas. Ele disse também que é para você pedir logo para a sua empresa o seu informe de rendimentos. O leão é manso e justo para quem faz tudo direito. Atualmente, a Receita Federal não mais utiliza o leão em suas divulgações institucionais. Nós apenas utilizamos o leão em nosso site pedagógico infantil, denominado Leãozinho, que está disponível na página da Receita Federal na internet. Então, compartilhei com vocês essa matéria produzida pelo Globo com as campanhas publicitárias da época, exatamente como eram veiculadas. E eu sempre que mostro isso em aula, os alunos ficam meio surpresos com a tosqueira, né? Comparando com a qualidade de hoje das campanhas publicitárias. Mas isso é muito da estética da década, né? Se a gente for ver, outros produtos também tinham essa estética. Então, a campanha da Receita Federal não destoa tanto, mas é controverso utilizar essa figura do leão, imaginando popularizá-lo, tornar mais acessível à população, quando, na verdade, a própria propaganda remete à ideia de medo, né, de um animal feroz e rugindo ali, e as pessoas tentando se habituarem ao convívio com ele. Mas, enfim,
Críticas à parte, a verdade é que foi uma campanha para efeito de popularização muito bem sucedida. O porta-voz da Receita Federal falou ali ao final, né? Não sei se vocês repararam, que a Receita Federal não usa mais o leão como parte de suas campanhas publicitárias, o que não é verdade. E aí talvez o porta-voz não esteja bem informado. A Receita Federal utiliza todos os anos, o leãozinho aparece nas comunicações, da Receita Federal, e não só isso. Uma das formas de apuração do imposto de renda hoje, para todos os brasileiros, chama-se Carnê-Leão. Tão forte é a conexão do bicho com o tributo que nós convivemos, que uma das sistemáticas de apuração tem o nome dele. Então, não é verdade que se abandonou. Continua se utilizando. E eu digo mais, para a sociedade de um modo geral, se associa a tributação, de um modo geral, não só a receita, né? A cobrança de tributos no Brasil com o leão. Volta e meia a gente vê aí um meme, uma brincadeira, alguma coisa relacionada com a figura desse animal, né? Então, ele ganhou tanta popularidade que se tornou a expressão do fisco, até em alguma medida. Então, estou trazendo para vocês aqui uma perspectiva histórica, mostrando uma referência estrangeira, né, que consolida na legislação da Europa, de um modo geral, e vem trazer para o Brasil, tempos mais tarde, a tributação sobre a renda. E a gente tem o surgimento relativamente recente no nosso país, né, pegando uma história de 500 anos, apenas desses 500, apenas 100 teria a convivência com esse imposto é relativamente recente, né? Uma perspectiva histórica, sendo que os outros tributos, as outras bases econômicas, existem há mais tempo, convivemos com elas há mais tempo. E é curioso, né, que no Brasil colônia, o imposto mais expressivo, ele ganhou o apelido, né, de Quinto dos Infernos, que era o tributo incidente sobre o ouro que era extraído do país e levado para a Europa. Esse ouro que recebe e o imposto que incidia sobre o ouro, né, o 1/5, e ganhou esse apelido, era a tributação mais expressiva à época, né, era o tributo mais expressivo. E ele ficou tão forte, né, que é uma expressão que a gente usa, inclusive, até hoje no nosso cotidiano, Quinto dos Infernos. Achávamos que éramos explorados com 1/5 no início da nossa civilização, da história do Brasil. Hoje a gente contribui com muito mais do que isso. Se fala numa carga tributária de 1/3, né? Mas em alguns setores, em algumas atividades, essa carga ela é superior a 1/3. Então a gente está já falando de uma tributação bem maior do que 1/5. Então a gente tem hoje, e aí tomando esse tributo que vai nos ocupar aqui até o final desse semestre. A gente vai ficar estudando o imposto de renda até o final do semestre, todas as suas diversas modalidades de incidência, porque é preciso que se diga, né, o imposto de renda ele é um tributo, apesar de ter um nome único, ele tem muitas ramificações. Então, eu compararia assim como se fosse um polvo cheio de tentáculos. A tributação da renda tem vários tentáculos. A gente vai estudar cada um deles. E eu vou mostrar para vocês a incidência de cada um desses tentáculos da tributação sobre a renda. Mas o ponto é que nunca foi, ou melhor, majoritariamente ao longo da história não foi expressiva a tributação da renda, mas nos últimos anos ela tem ganhado bastante apelo, e isso é uma das pautas de discussão hoje no mundo. Quando a gente fala sobre rumar uma tributação mais justa, a justiça fiscal, a tributação mais adequada, muito se fala em
mudar a carga da tributação, da base da tributação do consumo, e passá-la para a tributação da renda. E aí, o Brasil sempre foi dito isso por muitos críticos, né, que é um país que tributa por demais o consumo, e a tributação do consumo tem um efeito chamado regressivo, né, porque se nós mensurarmos a incidência do imposto do consumo no feijão, ele vai onerar de forma proporcional muito maior uma família de baixa renda do que uma família de alta renda. Daí a chamada regressividade. E boa parte daqueles que estudam e defendem a mudança do eixo, passar para tributar mais a renda, se defende que a renda é aquela parte disponível que fica para as pessoas, portanto, quem tem mais capacidade poderia ser tributado eh, de forma mais intensa, de modo, e aqueles que possuem uma capacidade menor seriam, digamos, relevados em termos de tributação. O curioso é que essa discussão, ela, quando a gente compara, né, e sempre os críticos olham o Brasil em comparação com o resto do mundo, e aí, comparativamente com o resto do mundo, nós teríamos uma tributação menor na renda e maior no consumo. O que a gente vai ver depois, eu vou tentar mostrar para vocês os números, eles não dizem muito bem isso, né? A gente não tem uma clareza muito certa sobre este dado. E tem um paradoxo que ele é quase que inexplicável, né? Qual é o discurso que nós estamos acostumados a ouvir? O Brasil tributa muito o consumo e pouco a renda. Tá, então pagamos pouco imposto de renda, por decorrência. Aí essa já é uma primeira frase, uma primeira afirmação que ela tem contrasta com o próprio orgulho da Receita Federal, que no seu site oficial diz que o imposto de renda desde 79 é o maior imposto do Brasil. Então, se a gente tributa pouco a renda, como é que ele é o maior imposto? Aí tem uma outra informação de que os ricos não pagam imposto no Brasil. Bom, então, os ricos não pagam imposto no Brasil, mas o imposto de renda é o maior imposto. Não está fechando bem essa narrativa. Aí vamos pegar. Então, são os pobres que pagam imposto no Brasil. Os pobres pagam imposto de renda, que faz com que os pobres elevem o imposto de renda ao maior imposto do Brasil. Poxa, não está fechando também essa informação, porque se nós pegarmos a renda média do brasileiro, segundo os dados do IBGE, a renda média do brasileiro é de R$ 1.700. Significa que, em média, o brasileiro não paga imposto de renda, pois a nossa alíquota de isenção alcança as rendas de até 2.200. Então, até 2.200, a renda essa renda média aí, que é uma parcela expressiva da população, não é tributada. Tá? Então, se tem isenção para até 2.200, ou seja, a população de baixa renda não paga, e aqueles que são agraciados com algum tipo de auxílio governamental, por óbvio, também não são tributados. Temos aí uma fatia enorme da população, e sem contar ainda os informais, né? Ou também apelidados de invisíveis, aqueles que têm algum tipo de renda, mas que não tem declaração nenhuma, não estão em cadastro nenhum, mas vão se virando lá e ganham algum tipo tem algum tipo de rendimento e que não são tributados. Então, como é que a gente explica esse mistério do imposto de renda ser o maior imposto do Brasil? Ele não é pago nem pelos pobres e nem pelos ricos. Então, de onde é que vem a tributação para que ele seja o maior imposto? Aqui a gente começa a ficar num paradoxo quase insolúvel, né? Como é que a gente consegue explicar isso? Para ver como, às vezes, as narrativas não se sustentam ao serem confrontadas com os dados. Pois bem, aí
a administração que está no Brasil, ela é simpática, esse discurso de eh, desonerar os mais humildes e tributar de forma mais intensa as rendas mais altas. Essa administração, ela é simpática a tirar a tributação do consumo e aumentar a tributação da renda. E aí, qual foi a, a estratégia de abordagem desta ideia? A estratégia foi, primeiro, tratar da tributação do consumo. Bom, eu sempre digo que é importante a gente ter, se você, não sei se alguém lembra daqueles jogos que tinham de auditório, que a pessoa botava um fone de ouvido, tapava os olhos e o animador do programa, ele perguntava: você aceita trocar um carro por uma meia velha? E a pessoa: sim. Você aceita trocar uma meia velha por uma espiga de milho? Sim. E aí a pessoa ia trocando coisas sem saber o que ela estava trocando. Parece que o que o governo propôs foi mais ou menos isso, né? Oferecer num debate político, e é ali que tem que ser feito, né? É num debate político, é na política, o que que a sociedade brasileira está disposta a assumir o encargo. Sabemos que o encargo de sustentar o Estado brasileiro compete a nós, brasileiros, né? Nós temos que sustentar, e aí é natural que no debate político se coloque: você quer mais ser tributado pela renda ou pelo consumo? E aí a gente vai discutir, a sociedade vai deliberar por meio de seus representantes. Só que se tirou das opções a renda porque essa reforma não foi apresentada. Ela foi deliberadamente escolhida para ser tratada depois. Bom, então o que que eu vou pressupor da administração legitimamente eleita, democraticamente eleita, que teve como prioridade desonerar a renda do pobre, desonerar o consumo do pobre? Eu vou pressupor que, então, se foi eleita a tributação do consumo, a tributação do consumo seja reduzida, em primeiro lugar. Porque daí depois, quando for tratada a renda, vai ser usado como argumento: olha, veja bem, estou aumentando a renda porque eu diminui o consumo. Mas qual é o resultado que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, dias atrás? O resultado foi uma reforma da tributação do consumo que chega ao patamar de 26,5 e nos coloca como o segundo maior imposto sobre o valor agregado do mundo. A gente só perde para a Hungria. Eu desconfio que o Senado, incomodado com o segundo lugar, ele vai nos colocar em primeiro. Eu desconfio que o Senado vai se esforçar muito para conceder mais benefícios e mais regimes diferenciados, fazendo com que a alíquota nominal, a alíquota padrão de referência, seja maior do que a da Hungria, que é o primeiro lugar. Ironia à parte, o que que a gente percebe, né? Houve um aumento da incidência da tributação sobre o consumo. Ah, professor, teve setores que perderam, outros que ganharam, mas no geral vai ficar mais ou menos no mesmo patamar. Negativo. E negativo, eu dou o seguinte dado: em 2026 2027, desculpa, inicia a aplicação a dosagem, né, com a alíquota simbólica de 1% desse novo IVA, que vai servir. Por que que vai ser só 1%? Porque durante um ano vai ser usado para medir a arrecadação, como se já não tivesse índices seguros de medição. Mas, enfim, com 1% aí o governo vai ficar seguro e tranquilo de dosar essa arrecadação. E todos os demais impostos vão continuar em vigor no Brasil. Todos. Então, eu posso afirmar que em 2027 nós teremos 1 ponto percentual de aumento da carga tributária. Só por isso. Não vai ser reduzido nenhum outro, continuando tudo igual, acrescentando 1 ponto percentual, nós teremos 1 ponto percentual a mais de tributação sobre o consumo. E depois, a equalização, que vai acontecer de forma gradual até 2033,
vai fazer com que se aumente esse IVA e diminuam os tributos existentes atualmente no Brasil até zerá-los. E aí, em 2033, entra em vigor por completo a reforma tributária, fazendo extinguir o passado e deixando só os tributos novos. Se a partir dali vai se começar a graduar para manter a carga tributária, eu posso dizer para vocês que a carga tributária vai ser mantida no patamar mais alto de então. Ou seja, será mantida a carga tributária, como prometido na reforma no Congresso, com o nível mais alto até então experimentado pelo Brasil. Muito bem. Então, agora nós vamos para a reforma da tributação da renda, que é o tema da nossa aula, e vamos seguros de que haverá uma redução da tributação da renda. Não, não é essa a promessa e nem o discurso do governo. E assim, verdade seja dita, né, e tem que se deixar muito claro aqui, né? O discurso da campanha está sendo rigorosamente cumprido nas medidas implementadas. Tudo que foi dito está sendo feito. Então, não é surpresa para quem. E quando se vê a implementação do aumento da tributação, é o discurso que foi feito lá. Então, assim, não há contradição. Está sendo implementado exatamente o que havia sido prometido. E aí, assim, agora virou febre, né? As brincadeiras com o ministro da Fazenda e os memes que estão circulando. Brincadeiras à parte, né? A crítica, o humor que está sendo lançado, ele não é de todo desconectado, porque o discurso da plataforma eleita era incluir o pobre no orçamento. Não que eu concorde que o pobre não estava no orçamento, mas, enfim, supondo que antes não estava e agora estará, mas a verdade nisso é que haverá a ampliação de gastos. Essa era a promessa de campanha que está sendo legitimamente implementada pelo governo. Se vão ser ampliados os gastos, e há um desejo de ampliar os gastos, há necessariamente que se recompor as receitas. Não tem como fugir disso. E aí, como é que se recompõe? E todas as medidas até hoje implementadas foram sempre no lado da receita. Ampliação de receita, ampliação de receita. E, a meu juízo, assim, para quem é simpático com as propostas, estão coerentes com o que foi prometido. Aumentar a arrecadação, aumentar as receitas, e aí, com isso, ampliar os gastos e colocar a população mais pobre no orçamento. No entanto, o que nos preocupa, né? E aí eu coloco como reflexão. O que é mais adequado em termos de eficiência econômica na tributação? Não há dúvida de que não é justo tributar o mais pobre. Não é justo onerar a população mais humilde. Eu acho que não existe uma voz que sustente isso, né? Que deva se tributar o mais pobre e desonerar o mais rico. Eu não conheço alguém que defenda essa premissa. Agora, tem algumas medidas que funcionam melhor para as finalidades que a gente quer implementar. E aí, eu compartilho com vocês aqui algo que os economistas gostam muito de trabalhar, que é o chamado fluxo circular da renda. Então, esse gráfico aqui mostra basicamente como é que o dinheiro circula na sociedade. A- as setas azuis mostram um fluxo monetário, né? Então, o dinheiro indo de um lado para outro, e a seta vermelha mostra o fluxo dos fatores de produção, dos bens reais sendo circulados de um lado para outro. Então, qual é o nosso dilema aqui, né? Quando a gente pega esse gráfico aqui e tenta discutir esse fluxo circular do dinheiro andando pela sociedade. Aonde que a tributação que é necessária vai fazer menos estrago?
aonde que ela vai atrapalhar mais? Ou que é desejável, né? Atrapalhar menos. Vejam, por exemplo, a polêmica em torno do imposto seletivo. O Brasil já tinha a seletividade no seu sistema, já tem, né, no IPI, no ICMS, mas resolveu criar um outro. Aí foi instituído o imposto seletivo, ou apelidado de imposto do pecado, que por determinação constitucional, ele terá a abrangência de incidir sobre padrões de consumo que fazem mal à saúde humana ou prejudicam o meio ambiente. Então, são essas duas bases. E por que que esse imposto tem esta incidência? Por uma razão muito simples. Todo e qualquer imposto, todo e qualquer tributo, quando in- in- incluído, passa a vigorar, quando passa a incidir, ele acarreta um fator analisado e informado pelos economistas como o peso morto da tributação. Em outras palavras, há, em alguns casos mais, outros menos, uma certa depressão, uma restrição àquele padrão de comportamento. Então, estabelecida essa premissa, que acontece sempre, em qualquer circunstância que nós vamos fazer incidir a tributação, haverá um desestímulo, uma redução daquele comportamento, é por isso que se fala em tributar bebidas alcoólicas, por isso que se fala em tributar o consumo do cigarro, é por isso que se fala em tributar a exploração do meio ambiente, para tentar reduzir aquele tipo de comportamento por meio da tributação. Se está certo e isso acaba acarretando essa redução, quando a gente vai introduzir um tributo sobre o consumo ou sobre a renda, necessariamente o consumo ou a renda será penalizado, né? Será restringido. E aí vem a questão, né? Aonde que será menos nocivo ao crescimento econômico, ao desenvolvimento do país, que é, eu acho que, algo que todo mundo deseja, né? Quando nós pudermos ter uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade com maiores oportunidades e mais riqueza para todos. Aonde que a gente vai conseguir promover maior crescimento? Tributando mais a renda, tributando mais o consumo? Essa é uma reflexão que eu faço aqui com vocês e pergunto como é que nós conseguiríamos promover esse desenvolvimento se nós... o que a gente pode dizer aqui, tá, pessoal, de uma forma bastante segura, né? É que hoje no Brasil, imaginando todos essas setas como um sistema de encanamento, de circulação hidráulica, a gente tem torniquetes, a gente tem registros em todos eles. Em todos eles nós temos no Brasil. Podem chutar aí, podem imaginar. Em qualquer um desses movimentos hoje no Brasil tem um torniquete. E a gente tem um histórico aí de dados e de informações para estudar, avaliar o impacto de cada uma dessas incidências. Não bastasse isso, a gente ainda na reforma do consumo vai botar uma alíquota de 1% para aprender, para testar, como se a gente já não tivesse testado ao longo desses mais de 500 anos. Mas, enfim, vamos lá, está aprovado, o Congresso aprovou, vamos ver aí como é que vai funcionar esse teste. Mas a pergunta que eu faço é um pouquinho mais ampla do que isso. É real que tributar mais a renda e menos o consumo tem capacidade de gerar mais crescimento? De uma forma, digamos, teórica, eu não tenho dúvida de que a tributação, incidindo mais sobre a renda, ela tende a ser mais justa. Eu acho que ninguém discute isso, né? Porque eu consigo avaliar as características individuais de cada cidadão, de cada empresa. Eu vou lá na contabilidade, eu olho o desempenho dela e consigo pôr
múltiplos e fatores de apuração de resultado, chegar no detalhe e tributar exatamente aquele que é a variação patrimonial positiva. Então, em tese, se eu graduar desta forma, eu conseguirei atingir as maiores riquezas e assim fazer com que quem tem mais condições contribua. De outro lado, tributando o consumo, a gente vai tributar igual todo mundo, e aí, evidentemente, que pessoas mais humildes, pagando o mesmo imposto, vão ter um peso maior na tributação sobre os seus ombros do que pessoas mais ricas. Agora, o que será que gera menos estrago? Tributar mais a renda ou mais o consumo? Essa é uma questão que eu coloco aqui para vocês, para a gente refletir, para a gente pensar, porque se a gente for pegar um dos grandes gargalos, né, um dos grandes entraves para o nosso crescimento, onde é que está ali o ponto, a chavezinha que falta ser virada para a gente conseguir crescer? Não crescer com voo de galinha, né, que nem esses voos que a gente dá, assim, o Brasil cresce 3, 4%, depois depressão. Cresce 3, 4, depois cai. Não, crescer de forma consistente. Segundo os economistas, né, o nosso gargalo está na poupança. A gente não é um país de poupança, não é um país de poupadores, não está na nossa cultura ter uma poupança nas famílias, nas empresas, os indivíduos de um modo geral. Não é a nossa cultura, não é da nossa história. E aí o que resta, né? Se o particular, o indivíduo não tem poupança, para a gente poder fazer investimento em infraestrutura, em obras que vão gerar crescimento, precisa do governo fazer. E aí, e o governo, se ele não tem dinheiro, porque ele só vai ter dinheiro se a população tiver, ele se endivida. E assim foi o nosso crescimento ali, o fenômeno dos 50 anos em 5, a industrialização do período militar, foi a custo de endividamento. Então, todos os grandes, as obras faraônicas que o Brasil fez, foi por meio de endividamento. O Brasil se endividou. Não era porque o governo tinha muito dinheiro, nem porque a população tinha muito dinheiro. Foi a custo de endividamento de dívida externa, que quase quebrou o país. A gente pediu calote na década de 80, a gente deu calote da dívida. Mas, se a gente não fizer poupança, é difícil de conseguir imaginar fazer o crescimento por meio de investimentos privados. E aqui está o nosso grande gargalo. E aí, como é que eu incentivo a poupança? Tributando a renda? Se eu tributar mais a renda, a tendência é que cada vez mais seja difícil poupar. Tendo no horizonte, né, a gente não pode perder de vista que o Brasil é um dos países que tem o maior número de endividados. Famílias, pessoas físicas, empresas com um volume absurdo de dívida. Então, aqui está um ponto que, se a gente conseguisse endereçar esse ponto, a gente conseguiria começar a resolver o problema. Como a gente não quer falar sobre isso, a gente não trata do problema real, a gente fica falando de algumas firulas aqui, que são alguns espantalhos que tem na sociedade. Como esse espantalho de que os ricos não pagam imposto, só pobre paga imposto. É verdade isso? Como é que a gente consegue explicar a alta arrecadação da tributação da renda no país, que, segundo os dados da Receita, é o maior imposto, se o pobre não paga porque não tem dinheiro e o rico não paga porque ele é esperto, porque ele tem bons contatos e faz lobby? Como é que a gente explica de onde é que vem esse dinheiro? A arrecadação vem da onde, então? É algo que é difícil de explicar. O que a gente vai perceber, olhando os dados, é que a gente tem uma tributação muito, muito pesada para padrões de renda brasileira. Tá? Então, padrões de renda brasileira, volto a dizer, a nossa renda é baixa, nós somos
nós só estamos entre as 10 nações mais ricas do mundo porque somos numerosos, assim como a Índia. A Índia também é uma nação que está crescendo muito porque é numeroso, mas com as mesmas dificuldades, as mesmas mazelas do Brasil, em termos de desenvolvimento humano. Então, a nossa renda é baixa. Nossa renda é baixa, essa é a realidade. Então, quem é que contribui? São, evidentemente, aqueles motores propulsores da economia, sempre vistos com bastante crítica, né, por parte da sociedade, da opinião pública. Vamos colocar aqui os 4 maiores setores de arrecadação, em termos de tributo. Eu não saberia agora dizer de cabeça a ordem deles, tá? Então eu vou enunciar sem querer hierarquizar. Nós temos aí o setor financeiro, os bancos, são os que mais tributam e mais arrecadam recursos para a União. O setor automobilístico, bastante criticado, falado que tem muitos benefícios, enfim. O setor de mineração, também muito criticado, que não paga imposto no Brasil. As grandes mineradoras não pagam imposto, é dito. E o agronegócio, outro setor também que se diz muito beneficiado, que tem muitos benefícios e vantagens, são os 4 maiores contribuintes do Brasil. E depois, junto com esses 4 setores, que respondem majoritariamente pela arrecadação, dados da Receita Federal, tá? É só baixar lá os documentos disponíveis no site da Receita que vocês vão ver exatamente essa ordem de grandeza. A gente tem a tributação sobre os investimentos, também dito que o Brasil é o paraíso dos rentistas, é, é o lugar para se explorar o, o rentismo e não ter atividade produtiva. O mercado financeiro responde por uma parcela significativa da arrecadação da tributação sobre a renda. Então, como é que a gente faz para encorajar o crescimento, incentivar o crescimento, aumentar a produtividade e tornar o Brasil um país mais justo, mais próspero? Esses são alguns desafios que eu lanço aqui para vocês, que eu gostaria de trazer à reflexão e, sinceramente, gostaria de ouvir os amigos, os colegas a respeito do que pensam para a gente poder debater.